Olá, amigos do Instituto Ecoflora, projeto Pão de Açúcar Verde, né? As coisas se confundem atualmente. Ah, Nós estamos começando mais uma live, essa série de lives que está comemorando os 2 anos do Instituto Ecoflora, que foi criado em outubro de 2018. Estamos comemorando também os 18 anos do projeto Pão de Açúcar Verde, que foi fundado lá em 2002, que era um projeto, na verdade era um coletivo, né? Antes a gente fez uma amadurecimento desse projeto e durante 16 anos, né? E finalmente em 2018, no final do ano, a gente resolveu abrir a ONG, né? E desde então o projeto Pão de Açúcar Verde, ele faz parte do Instituto Ecoflora, assim como o projeto Mar e Montanha também, em parceria com a ONG Vale Verdejante, que é lá em Vassouras, e o projeto é executado em Vassouras, e aqui tem o patrocínio da Fundação Banco do Brasil. Além disso, nós também estamos comemorando este ano os 10 anos da adoção oficial lá no Pão de Açúcar, ou seja, nós somos adotantes oficiais de 2,5 hectares na face leste, das faces leste e sul do Pão de Açúcar, um trabalho voluntário que a gente já realiza então há 18 anos. E esse ano nós estamos completando, além desses 2 anos de fundação do Instituto Ecoflora e dos 18 anos do projeto Pão de Açúcar Verde, comemoramos também os 10 anos dessa adoção oficial. Nesse momento nós estamos adotando uma outra área no Parque Natural Municipal Nelson Mandela, lá na Barra da Tijuca, entre a Barra e o Recreio, na verdade, ali em Marapendi, aquela região ali que é uma grande APA, né? APA do Marapendi, e inclui o Parque do Marapendi, inclui o próprio Parque Nelson Mandela, né? E outras áreas ali, inclusive pertinho tem também o Parque Chico Mendes, né? Uma região bem preservada ali, por um lado, né? E por outro lado muito complicada na parte de esgoto que eles jogam diretamente na lagoa de Marapendi, né? Uma lástima aquele tudo. Bom, enfim, é isso, né? Nós estamos agora iniciando a nossa live com a nossa convidada de hoje, a Thaís Carvalho, que trabalha na Fiocruz e que vai falar com a gente aqui sobre sustentabilidade e educação ambiental na Fiocruz. Vou chamar ela aqui para a gente começar. Boa noite, Maria do Carmo Sena. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos. E bem-vinda, né? Acima de tudo, nossa convidada, Thaís Carvalho. Oi, Sábio, tudo bem? Prazer recebê-la aqui, viu? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a E, você, Sábio. e obrigado aí também ao Carius, que está aparecendo já aí, mandando um tchauzinho pra gente. Obrigado aí também, Carius, por liberar a Thaís pra gente aqui. A equipe, né, da Cogic, né, na verdade, né? Uhum. É isso, É, Thaís. Fala, pois não. não, pode falar. É isso, um prazer recebê-la, né? E a gente tem uma expectativa, assim, porque a Fiocruz é uma instituição gigante, né? Ela tem cerca de 12 mil colaboradores, né? Funcionários. E eu estava lendo aqui uma frase muito interessante que diz assim: comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Você conhece essa frase, né? Sim, Então, uma é a frase instituição aí que, gigante, né, como a Fiocruz, tem uma responsabilidade grande nessa parte socioambiental, né? com certeza, Sábio. Em primeiro lugar, eu queria até agradecer aí também você, a oportunidade por estar participando desse projeto, né, que vem crescendo bastante, que é o Instituto Ecoflora, e uma oportunidade grande também que foi aceita pelo meu gestor, pela coordenadora geral da COGIC Fiocruz, de me permitir falar um pouco dessa área, né, da sustentabilidade da Fiocruz, que é uma grande honra, porque eu, particularmente,
tenho muito orgulho, ainda mais nesse momento, de trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz, né, que é uma fundação tão gigantesca, não só em números nem em nome, mas realmente do produto que ela oferece, dos serviços que ela oferece. Ainda mais no momento que a gente está vivendo agora de pandemia. Então, assim, não tem como a gente não se orgulhar de fazer parte desse time, né? Então, eu tenho os dois agradecimentos, tanto para a Fiocruz quanto a você, de me proporcionar essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre esses trabalhos da Fiocruz. Prazer, viu? E agradeço mais uma vez aí toda a equipe por liberar você, para você falar em nome da Fiocruz, né? Principalmente. Por qualquer ângulo que a gente olhe, como eu estava dizendo antes, a Fiocruz é gigante, né? Ela está no Brasil quase todo, ela tem uma quantidade enorme de colaboradores, ela atua em muitas áreas diferentes, né? E ela tem um papel histórico nessa questão aí das vacinas, né? E da pesquisa científica no Brasil. Mas esse complexo todo que ali em Manguinhos, só em Manguinhos, né? Ele ocupa 800 mil metros quadrados, é um troço gigante mesmo, né? Gera muito resíduo também, né? Exatamente. É exatamente, Sávio. Assim, a Fiocruz, para quem está chegando agora, né, no nosso bate-papo e talvez não tenha tanta dimensão, mas foi como você falou. A Fiocruz ela já vem de uma história, né? Ela é de 1900 e ela começou como Instituto Soroterápico Federal em Manguinhos, né, que é hoje o atual campus de Manguinhos, que fica ali na Avenida Brasil, que é onde a maioria das pessoas conhece, e que a gente pode dizer realmente que é a matriz da Fiocruz, O famoso onde castelinho, existe, né? exatamente, onde existe a maior parte de produção de vacinas, de medicamentos, né? Então ali é o foco realmente. Mas a Fiocruz tem diversos braços, que são as suas regionais espalhadas por todo o Brasil, né? A Fiocruz, ela tem 10 regionais aí entre Brasília, Bahia, Fiocruz Ceará, Fiocruz Pernambuco, entre outros, e até mesmo um polo de pesquisa na África. Então, a Fiocruz ela tem todos esses braços que muitas pessoas, às vezes, não têm conhecimento, né? E, ao longo do tempo e da sua história, a Fiocruz ela já faz história desde essa época, né, de 1900, por conta da peste bubônica no Brasil, que na época também foi uma grande adversidade para o país, e ela foi pioneira nessa questão da produção das vacinas da época e do soro para cura, né, da peste bubônica. E aí, novamente, a gente se pega em 2020, passando por uma pandemia, por uma doença tão complicada, e a Fiocruz também está aí com seus cientistas, pesquisadores, em busca realmente dessa solução, né? Então, isso é para deixar um pouco assim, dar um panorama aí da Fiocruz, né, de uma maneira geral. E aí, como você falou, Sávio, é, a gente tem uma unidade, assim, o nosso campus de Manguinhos, ele é dividido por diversas unidades. São 800 mil metros quadrados, como você bem disse, e nesse espaço nós temos cerca de 120 edificações atualmente. Agora aumentou um pouquinho, porque foi construído também o novo hospital, né, de tratamento do Covid, um novo polo de testagem também. Então, o campus vem também se atualizando de acordo com as necessidades para atender a saúde pública do Brasil, de fato. E aí, onde eu trabalho especificamente é na Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campos, que ela funciona como uma prefeitura ali tanto do Campo Manguinhos, como ela dá um suporte também, tanto na infraestrutura como pensar em soluções sustentáveis para todos os campos, tanto do Rio de Janeiro como das outras regionais espalhadas pelo Brasil. Esse é realmente assim o objetivo da COGIC, um dos objetivos principais da COGIC. Vamos só esclarecer para quem está vendo. COGIC significa o quê? Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi. Como você falou, né? Uma espécie de prefeitura, né?
que Exatamente, gerencia toda a parte de estrutura, como o nome já diz, né? Mas também essa parte de, de, é, de resíduos, né? Sustentabilidade, né? Educação ambiental. Tem muita coisa exatamente, interessante ali, né? Inclusive uma estação de tratamento de esgotos, né? A ETE, né? Mas eu exatamente. queria fazer uma pergunta para você antes. Esse hospital foi construído somente para essa situação da Covid agora, né? Que você citou um hospital aí, recente, né? Isso, isso. A Fiocruz, ela conseguiu construir em tempo recorde esse hospital, que seria um hospital de campanha para o tratamento da Covid. Porém, o hospital vai ficar permanente, devido à Ah, necessidade, né, que é perceptível, né? Então, o hospital vai ficar permanente, não vai precisar ser demolido e assim. No caso, alguns outros hospitais eles foram montados e depois desmontados, né? O da Fiocruz não, o da Fiocruz ele vai ficar permanente para atender toda a população. e estamos de novo entrando numa fase complicada, né? Um retorno aí da a segunda onda que eles estão chamando, né? Ou seja, o hospital vai ser muito útil, né? Vai continuar sendo muito útil. Sim, infelizmente a gente é perceptível também no campus, como algumas pessoas, assim como eu, estou trabalhando por escala, né, por conta mesmo da contingência devido ao Covid. E realmente, nessas 2 últimas semanas, aumentaram muito o número de pessoas no hospital. Assim, não é. As pessoas às vezes ficam falando sobre política, sobre a questão do que a mídia quer divulgar, do que a mídia não quer divulgar, mas a gente vê isso lá no dia a dia. Os casos aumentaram demasiadamente. Não é mentira, não é complô, é uma realidade. Não é exagero, né? Não é exagero. É. Agora, Thaís, impressiona, como eu falei, esses números, né? O tamanho. Você falou em 120 edificações só no Rio de Janeiro, só no campus do Rio de Janeiro, né? Não sei se você incluiu o Fernandes Figueira e também a Mata Atlântica, como se chama? Fiocruz Mata Atlântica, né? Mas, Isso, enfim, exatamente. são mais dois pontos separados aí desse núcleo de Manguinhos, né? Mas tudo isso gera muito resíduo, né? Como é que vocês fazem Sim, com para certeza. coordenar isso tudo? Lâmpadas, que imagina 120 edifícios, prédios, É, gerando, né, trocando lâmpadas e etc, né? assim, sabe, eu tô falando 120 edificações, assim, mais ou menos. Pode ser que a gente já esteja, já tenha ultrapassado um pouquinho esse número. Então, para a gente pensar assim, né, o tamanho e a magnitude da Fiocruz em serviço, como eu falei, em produção, e tudo isso gera resíduos, não tem jeito, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, consumista. Então, se a gente parar para pensar em exemplos simples e práticos dentro da nossa residência, por exemplo, quando a gente vai fazer uma comida, quando a gente vai no mercado comprar alguma coisa, tudo isso gera embalagem, gera resíduo, não tem jeito. E a Fiocruz, por sua vez, da mesma forma. A gente produz, trabalha ali diariamente e onde tem ser humano vai existir os resíduos. E durante muito tempo, acho que a sociedade, de uma forma geral, não prestava muita atenção nisso. Né? Para onde vai o meu lixo? Para onde vai o meu resíduo? Tanto as empresas como as instituições, a população de uma forma geral, ela não estava muito atenta e nem preocupada com isso. Mas de algumas décadas para cá e alguns anos para cá, isso vem mudando e essa importância vem ganhando muito espaço, né? O que eu sou responsável pelo que eu descarto também. E com a Fiocruz não é diferente. Nós, como uma instituição pública, a gente deve cumprir vários, inúmeros dispositivos legais da área ambiental, da gestão ambiental, da área da saúde, da área da biossegurança. Enfim, é uma complexidade também de leis que nós temos aí para dar o suporte ao nosso trabalho. E a Fiocruz, claro, obviamente, tem que cumprir todos esses dispositivos legais,
porque senão a Fiocruz seria incriminada ambientalmente, e não é esse o desejo de modo nenhum da Fiocruz, e muito menos de quem trabalha lá. Então, assim, uma parte, né, do nosso trabalho é o gerenciamento de resíduos, né? A COGIC é responsável por isso, e a gente trabalha sempre em conjunto com a educação ambiental, que é o meu trabalho mais diretamente, né? Justamente para que as pessoas tenham as informações adequadas, para que as pessoas se sensibilizem a participar desses programas ambientais. E aí, por exemplo, falando do gerenciamento de resíduos, a gente tem um projeto que é o Fiocruz Destina. O que é o Fiocruz Destina? Ele nada mais é do que um projeto grande que abarca todos os projetos menores de coleta, segregação e destinação adequada dos resíduos. Então, ali na Fiocruz, por essa diversidade de atividades, a gente também tem uma diversidade de resíduos que precisam ser descartados adequadamente. Resíduos infectantes, químicos, radioativos, perigosos. Aí, um pouco mais simples, as lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, resíduos eletroeletrônicos, cartuchos e tones, que tem muito nos prédios administrativos, e até desses resíduos mais perigosos, como eu falei, que estão nos laboratórios, nos espaços da pesquisa. Então, tudo isso deve ser destinado corretamente, né? E Inclusive, existem tem alguns restaurantes ali dentro, né? também. E existem as legislações também para isso, né? Com os restaurantes, a gente tem muitos restos de alimento, né? E aí a gente trabalha uma parte também com a compostagem. Bacana. A compostagem também é um projeto sustentável, né, da nossa COGIC. Por quê? A compostagem, falando assim de forma bem simples, é como se fosse a reciclagem dos nossos resíduos orgânicos. Então, ali, restos de alimentos, e não só isso, a Fiocruz também reaproveita restos de capina, poda de árvore, tudo isso que são resíduos orgânicos vão para a compostagem. Então, a gente consegue aí, e o produto final, né, que é muito interessante, a compostagem ela leva em média 3 meses para todo esse resíduo orgânico se decompor naturalmente, somente com a ação da natureza, de fato. A gente lá não adiciona nenhum tipo de aditivo químico. E o seu produto final é o adubo orgânico. Esse adubo orgânico que a gente produz em média, no ano passado, por exemplo, a gente produziu 78 toneladas no ano desse adubo orgânico, que é altamente nutritivo. Ele abastece o próprio campus de toda a Fiocruz. Ou seja, volta de novo para ser utilizado nas Volta plantas, para nas ser árvores, utilizado, abastecendo no todo o crescimento campus da terra, Fiocruz. né? E a gente não tem gasto para comprar esse Sim. adubo. E também para a produção de mudas no horto. Nós temos um horto na Fiocruz, então esse adubo também é utilizado para a produção de mudas. E além disso, Sábio, é interessante a gente ressaltar aqui, porque a compostagem ela também reduz o custo para a instituição. Porque, além da gente não gastar o dinheiro comprando o adubo orgânico, a gente também economiza nos contratos de destinação de resíduos. Caso esses resíduos não fossem compostados, eles teriam que ser destinados para uma empresa e, posteriormente, a destinação final seria o aterro sanitário, né? Porque a Fiocruz ela é considerada uma grande geradora de resíduos. Então, a Conlurb, aqui no Rio, né, ela não vai lá na Fiocruz e coleta o nosso resíduo. Não, nós temos que pagar para destinar esse resíduo corretamente para os aterros. Então, a gente paga uma empresa e você imagina o tamanho que é o nosso contrato de gasto com resíduos. Então, a compostagem ela faz parte de uma redução de custos também para a instituição. E isso é muito importante ser falado, né? Sem dúvida. Economia de vários lados, né? E a visão sistêmica também, de que aquilo que a gente gera, né, é nossa responsabilidade, né? Especialmente uma grande instituição, né? Exatamente. A gente consegue ali dentro da compostagem
fazer, verificar todo o ciclo, né, do resíduo orgânico que foi consumido, descartado e volta de novo para o seu ciclo de vida. Isso é muito interessante. E aí, Sávio, falando, voltando um pouquinho agora nos outros tipos de resíduos, eu não posso também deixar de falar de um programa muito interessante, que é o Programa de Coleta Seletiva Solidária da Fiocruz, né? É um programa que a gente costuma divulgar bastante como um projeto assim, sustentável mesmo, porque ele consegue destacar, abarcar, digamos assim, os três aspectos da sustentabilidade, né? Os três aspectos do tripé da sustentabilidade: o ambiental, o social e o econômico. Então, na Fiocruz, a gente já tem esse programa de coleta seletiva solidária desde 2008, tá? Claro que em 2008, quando começou, ele começou pequeno ainda, né? Assim, 3 unidades participavam do programa, mas com o tempo as próprias unidades foram tomando gosto, foram querendo participar. E hoje em dia a gente já tem 95% das edificações das unidades, né, com o programa de coleta seletiva solidária. Então, esse programa, a gente também faz o atendimento ao Decreto Federal 5.940 de 2006, que é um decreto também muito importante, que justamente determina as diretrizes para as instituições públicas realizarem os seus programas de coleta seletiva. E nesse decreto, ele determina que todos os resíduos coletados nas instituições públicas, que eles sejam doados para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, por esse isso é o um ponto. termo solidário, é por isso, então? Exatamente, esse é o ponto, é a chave do aspecto social que a gente atende aí dentro da sustentabilidade. Porque a Fiocruz, ela recolhe toneladas de resíduos todos os meses, de resíduos recicláveis, e não fica com esse lucro da venda desses materiais. Ela doa esses materiais para as cooperativas através de um chamamento público, tudo direitinho. Tem todo um processo legal, né, dentro da fundação para isso acontecer. Essas cooperativas se beneficiam e atualmente nós temos 17 famílias que se beneficiam desse programa. Então é muito interessante. E o que acontece? Nesse programa de coleta seletiva, nós temos 2 fases importantes, podemos dizer assim. Uma fase da coleta seletiva que é mais interna. Nos prédios administrativos, nós temos uma coleta especial, muito voltada para a coleta de papel e papelão, porque quando o programa foi implementado, foi identificado que, por ser uma área de pesquisa e uma área muito administrativa também, a Fiocruz, era gerado muito papel, né? E esse papel precisava de um descarte adequado, uma destinação adequada. E também muito papelão por conta das embalagens de medicamentos, de vacinas que chegam em caixas e caixas de papelão, e isso precisa ter um destino ali rápido em todos os prédios. Então, em todos os prédios nós temos uma estrutura. E nas salas, uma estrutura para coleta seletiva especial de papel e uma estrutura externa para que todo esse movimento aconteça. A gente tem uma equipe específica da coleta seletiva só para fazer esse trabalho também dentro do Campus Manguinhos, né? E para o público externo, o que a gente oferece para o público externo? E para esse público da Fiocruz, ele é muito diverso, né, Sávio? Os usuários da Fiocruz, a comunidade Fiocruz é muito diversa. Você imagina que a gente tem pacientes dos hospitais, nós temos estudantes de escola técnica, estudantes de mestrado, doutorado, temos os colaboradores, temos os pesquisadores, temos os cientistas. Então, assim, a Fiocruz é uma comunidade muito diversa. Então, para essas pessoas, a gente tem 2 pontos de coleta dentro do Campus Manguinhos, 2 pontos de entrega voluntária de material recicláveis, os chamados PEVs, que hoje em dia a gente já encontra também próximo das nossas residências se a gente quiser levar o nosso material reciclável. Mas em alguns bairros ainda não é muito comum, né?
E a Fiocruz disponibiliza esses 2 pontos. Nesses 2 pontos, que são chamados ecopontos, um se localiza na portaria principal da Avenida Brasil, o outro na central de saneamento da Cogic Fiocruz. E aí as pessoas podem levar os seus resíduos recicláveis mais simples, como papel, papelão, metal, plástico, vidro. E além disso, tem também a coleta de resíduos eletroeletrônicos, de óleo vegetal usado, de tampinhas Desculpa, Thaís, plásticas. só um minutinho. Esse óleo vegetal usado, além dos restaurantes que tem lá dentro, que fazem essa coleta, né? Você também Sim, pega de outras pessoas de fora? Elas podem levar lá? sim, exatamente, Sábio. Essa questão do óleo vegetal, ele também vai para reciclagem, né? Uma reciclagem específica, em alguns casos é até transformado em outros materiais de limpeza. Sim. E a gente tem uma campanha especial nas portarias principais da Fiocruz Campos Manguinhos. Todas as quintas-feiras, as pessoas podem entregar nas portarias ou nos ecopontos diariamente. Levam 1 litro, uma garrafinha, às vezes não precisa nem 1 litro, meio litro de óleo numa garrafinha PET, que a gente aconselha que a pessoa conserve o seu óleo usado, e aí a pessoa ganha uma muda de planta. Bacana. Tá? Então, a gente tem essa campanha. No momento especial, a campanha nas portarias está parada, porque não pode ter essa troca, né, de materiais, esse contato físico. Mas nos ecopontos funciona diariamente, toda a coleta de todos esses materiais, de 7 às 5 da tarde, de segunda a sexta, de 7 às 5. Tá? Legal. Agora, Thaís, como é que funciona a, a, vamos dizer assim, a preocupação de vocês em relação ao esgoto? Ela se traduz em que tipo de atitude para poder contribuir para que isso não entre nos rios? Tem um rio ali atrás da Fiocruz, né? Se não me engano. Exato, Como é exato. que vocês lidam com esse esgoto? Então, Sávio, atualmente a gente tem a gente tem mais de uma estação de tratamento no Campos Manguinhos, a gente tem dessa central de saneamento, a gente tem a de Biomanguinhos, e outras estão também em vias aí de execução. A estação de tratamento de efluentes, né, a ETE, ela é uma estação de nível secundário de lodos ativados que nós temos lá, e ela tem uma eficiência de tratamento de cerca de 97%. A gente também consegue Significa, atingir. Thaís, desculpa, o que significa essa de nível secundário? Então, Sávio, nível secundário é que ela tem até o segundo, secundário de tratamento, tá? Tá bem. E assim, porque tem até o nível terciário, que é ainda mais tecnologia. Tem Mas limitação, né? esse já atende bastante a estrutura da Fiocruz, né? E é importante a gente ressaltar que essa ET, ela foi licenciada também em 2018 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Então, Ah, isso é tá. muito importante. E a gente consegue atingir os níveis e as taxas também que a legislação atinge, Uhum. tá? E aí depois, se as pessoas quiserem, Sávio, mais detalhes desse tipo de tratamento, de todos os tópicos que a gente vem abordando na live hoje, depois eu vou posso deixar para você, né, o nosso site disponível, tanto da Fiocruz como Ótimo. da Cogic, onde ali nós temos todos os informativos com mais detalhes, né? Mais detalhes técnicos aprofundados e tal, até porque tem alguns tópicos que não é da minha área em específico, né? Claro. Mas, de qualquer forma, essa estação de tratamento, ela tem um potencial de tratar todo o esgoto que é gerado por essas edificações todas, quer dizer, por esse público todo que trabalha e circula por ali, ou não? Uma parte é jogada no rio direto, vamos dizer assim.
Não, toda a parte que essa estação tem capacidade de tratamento, 97% é tratado e destinado adequadamente no Rio Faria-Timbó, que é esse rio que fica atrás ali da fundação. O Faria Timbó, exato. Isso. Aham. É uma região cercada de, inclusive, de. Cercada não, mas um lado dela, eu acho que é cercada mesmo, né? Talvez de favelas, né? Sim, sabe. Comunidades carentes, né? A gente tem ali muitas E comunidades no como é que entorno. a Fiocruz interage com essas comunidades? Quer dizer, como é que é o relacionamento, enfim, risco a gente sabe que tem, né? Tiroteio de vez em quando, mas enfim, a maioria das pessoas que moram nessas comunidades são pessoas corretas e, acima de tudo, carentes, né? A Fiocruz tem esse olhar social, vamos dizer assim, para essas comunidades e interage com essas comunidades. Com certeza, Sávio. A Fiocruz, ela tem um departamento, a cooperação social, ligada à presidência, que trabalha diretamente com programas sociais de assistência à comunidade, até porque não teria como, né? A Fiocruz, como você falou, cercada de comunidades carentes, precisaria realmente dar uma assistência, né? E a cooperação social tem diversos projetos nessa área, e o próprio posto de saúde da ENSP, ele ele faz atendimentos, tá sempre, é público, né? E sempre com a prioridade de programas para a comunidade do entorno. Então, isso também é muito importante, né? Além disso, nós também, da COGIC, sempre que a gente pode, a gente dá uma assistência exatamente em alguns programas ambientais, o que a gente pode fazer, né? Biomanguinhos também possui o projeto SOMAR, que é também um projeto socioambiental dentro de Biomanguinhos, que é uma unidade de produção, que é a unidade de produção de medicamentos de vacina da Fiocruz. Então, eles têm também um trabalho social grande, importante para as comunidades do entorno, né? E nós, assim como COGIC, como nós temos também a parte que trabalha a educação ambiental, a gente também, sempre que pode, a gente abrange, principalmente as crianças, os adolescentes, a gente sempre está em contato e faz alguns trabalhos em parceria com as comunidades, sim. Agora, Thaís, acho que o que te enche os olhos mesmo, né? Vai surgir um sorrisão no seu rosto, é essa questão da educação ambiental, né? É a sua área por excelência, né? É sim, Sávio. É a área que eu trabalho lá diretamente, né? Já tem 5 anos que eu estou nesse desafio aí da Fiocruz com a equipe, claro, a gente não faz nada sozinho. Sim. E a educação ambiental, assim, na Fiocruz, ela tem interface com todos esses setores, esses trabalhos que eu falei anteriormente, né? A compostagem, o gerenciamento de resíduos, paisagismo, com todas as áreas que a COGIC atua dentro da sua infraestrutura, a educação ambiental tem os seus pontos de interface. A gente tem que trabalhar em conjunto, sempre em sinergia com as equipes, porque senão o trabalho não funciona. E como a educação ambiental é um tema muito abrangente, ela percorre todos esses caminhos, né? E a gente também conta com a Política Nacional de Educação Ambiental, né, que é a Lei 9.795 de 99. E depois também, quem quiser se aprofundar, pode ler algumas diretrizes, alguns artigos da lei. Aqui não é o nosso objetivo, então vou falar assim de forma mais simplificada, né? O que a gente sempre fala muito da educação ambiental é que muitas pessoas às vezes confundem, né? Pensam assim, a educação ambiental é só quando eu vou fazer uma campanha de limpeza da praia, ou quando eu vou cuidar dos golfinhos. Todos esses projetos são muito importantes, né, sabe? Só que a educação ambiental não é só isso, não é só cuidar da flora, da fauna. A educação ambiental é todo o sistema mesmo, todo o nosso ecossistema. E nós, seres humanos, estamos
o tempo todo incluído nisso, né? Nós fazemos parte desse meio ambiente. Então, na prática, a educação ambiental, ela, o primeiro lugar que eu falo, assim, para quem não é muito dessa área, né? O primeiro lugar que eu falo é que a educação ambiental é um processo, assim como a educação, né? Tira lá o ambiental. A educação, hoje em dia, ela é um processo. São anos para a gente se construir como cidadão, como seres humanos, né, na sociedade. E a educação ambiental não é diferente. Por isso é muito importante que isso venha sendo construído desde do ensino básico, né? A política, ela determina isso, que a educação ambiental ela seja inserida em todos os níveis de educação, e principalmente da base, que é quando a gente está aprendendo, estamos construindo os nossos princípios, nossos valores, e a educação ambiental ela tem que estar ali coladinho com a formação do ser humano. Às vezes isso não acontece, então a gente muitas das vezes tem ainda uma formação precária, e aí, hoje em dia, ensino superior, instituições públicas, empresas privadas, elas têm que trabalhar também essa questão dos treinamentos e das sensibilizações com os seus funcionários. Isso é muito importante, tá? Agora, eu fico imaginando assim, uma instituição desse tamanho, como a Fiocruz, e as pessoas ali naquele corre-corre, com suas metas, com suas demandas, né, com suas cobranças, né, pressões, né, porque como é um órgão também público, né, um órgão não, uma Sim, instituição pública, né, ela tem, sim. obviamente, um papel social a cumprir e ela é cobrada por isso, né. As pessoas, quando você fala em educação ambiental, quando você chama essas pessoas para refletirem, você que eu digo, a COGIC, né, o setor específico, é, quando você chama essas pessoas para refletirem, né, provavelmente essas pessoas também, elas não tiveram, né, essa formação lá na escola, porque são pessoas, né, que já, né, um pouco mais velhas e tal. Como é que é a recepção das pessoas? Elas tendem a serem resistentes ou elas abraçam de pronto a causa, vamos dizer assim? Olha, Sávio, é um desafio ainda, porque isso vem crescendo, tá? A gente vem fazendo uma mudança realmente dentro da Fiocruz e cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão participando mais, e até porque eu acredito muito que a sociedade, de uma forma geral, ela vem se interessando cada vez mais por esses assuntos, da sustentabilidade, enfim, como ela pode participar. Então, é um desafio porque a gente tem, como eu falei, né, um público muito diverso, muitos gestores, muitos pesquisadores, cientistas e o trabalho que não pode parar, a produção que não pode parar. Então, tirar realmente as pessoas, às vezes, do seu momento, do seu tempo de trabalho, né, para assistir uma palestra, para assistir um treinamento, é às vezes complicado. As pessoas têm as reuniões, têm seus compromissos, e às vezes fica um pouco complicado. Mas é por isso que a gente faz ao longo do ano, né, como eu falei, é por isso que é tão importante a gente não fazer uma ação isolada. A educação não pode ser um evento isolado, uma ação isolada. Ela tem que ser um conjunto de ações que realmente vá atingir os mais diversos públicos, né? Então, a gente, ao longo do ano, a gente trabalha com eventos ambientais, treinamentos, palestras, até o trabalho na creche, que agora teve que ficar parado, comunicações ambientais, visitas técnicas internas e externas. Então, assim, a gente tem uma variedade de atividades muito importante, justamente para atingir todos esses tipos de público, e também o tempo, que o tempo das pessoas, né, e dos trabalhadores é precioso. Então, precisa ser atingido da melhor forma. E com a pandemia, principalmente, a gente percebeu que algumas coisas precisavam se adaptar. A gente teve que se adaptar também, né? A gente tinha uma visitação na Fiocruz aberta para escolas, cursos técnicos, mestrado, enfim, todos os níveis a gente abre um espaço da Fiocruz, da gestão ambiental, para as pessoas visitarem, né? Que são as visitas técnicas ambientais da Fiocruz.
Então, ali elas conhecem todos esses espaços, os ecopontos, a compostagem, a equipe de educação ambiental faz esse guiamento e os técnicos de cada área, eles fazem as explanações. É maravilhoso o trabalho. Mas, infelizmente, com a pandemia, tivemos que parar. Então, pensamos em algumas formas de continuar esse trabalho de sensibilização ambiental para toda a comunidade Fiocruz, né? E tivemos um bom resultado, sabe? Porque, por exemplo, em junho, em 5 de junho, onde a gente tem o Dia Mundial do Meio Ambiente, e que a gente aí já por alguns anos, né, sabe, fizemos um trabalho em conjunto levando os funcionários para fazer o plantio junto com o projeto Pão de Açúcar Verde. E aí esse ano não pudemos fazer. Esse ano a gente estava programando para fazer com as crianças da comunidade. E aí, infelizmente, não pudemos, né, executar. E aí a gente ficou pensando, toda a equipe de educação ambiental se mobilizou e começou a pensar numa forma de atingir as pessoas dentro das suas casas. E aí nós criamos alguns vídeos educativos. Foi a forma da gente lançar alguns vídeos educativos. Reativamos lá junto com a nossa comunicação, que é uma grande parceira dentro do trabalho de educação ambiental, é o departamento de comunicação, né? Assessoria de comunicação. E aí, com eles, nós conseguimos elaborar alguns vídeos educativos que estão disponíveis no canal da Fiocruz, no YouTube, né? O canal Cogic Fiocruz, vocês podem acessar a qualquer momento. E ali a gente fez alguns vídeos pensando também na participação do público. Então, o primeiro vídeo foi um vídeo mais de sensibilização ambiental realmente, falando sobre a importância do meio ambiente. E depois nós fizemos vídeos práticos de como a pessoa pode criar a sua própria composteira em casa, como a pessoa pode ter a sua própria horta em casa e com os cuidados que ela deve ter. E aí, esses vídeos práticos ensinando passo a passo de como as pessoas realizam essas atividades sustentáveis em casa. E aí nós pedimos também que as pessoas mandassem fotos ou vídeos para a gente e esses participantes depois iriam ganhar alguns brindes. E foi muito bacana essa participação. Só para vocês terem uma ideia, a gente em um mês, né, 2 meses no máximo de trabalho, que foi de junho a julho, nessa parte da sensibilização, a gente já conseguiu mais de 2.000 visualizações com esses vídeos, né? Então foi um número representativo, quer dizer, não perdeu nada para as ações em loco, para as ações presenciais. Foi uma grande surpresa para a gente. Que legal. Esses vídeos estão abertos, quem quiser pode acessar lá? Pode, é só entrar no canal. Até faço aqui o pedido para as pessoas que estão assistindo, que ainda não conhecem, entrem no canal, curtam, compartilhem com os amigos, que faz uma diferença enorme para o nosso trabalho. Canal do então, YouTube, essa foi a novidade no YouTube mesmo, Cogic Fiocruz. Da Cogic Fiocruz, tá, ok. Isso. Essa foi uma novidade e, assim, como deu bastante certo, é um trabalho que vai continuar aí agora. O legado, né? O legado positivo que ficou da pandemia foi esse alcance. E aí a gente vai continuar ao longo do ano com outros vídeos, né? Porque a gente percebeu que dá um resultado muito positivo. Sim, é interessante porque a pandemia obrigou a gente a pensar fora da caixinha, né? A buscar soluções que, né, a gente não precisava utilizar antes, né? Então, você falou de 2.000 visualizações. Em qual ação você conseguiria 2.000 pessoas, né, presencialmente assistindo ou interagindo com a própria, né, atividade? Não tem como, né? A tecnologia está aí para a gente usar a nosso favor, né? E na educação ambiental, em especial, ela funciona muito bem. Com certeza, com certeza. E aí, esse projeto ele vai ter continuidade esse ano ainda, ano que vem. Aí pronto, aí o trabalho ganhou forma, né, já ganhou um outro nome para dar continuidade, que é o Objetivo Sustentável. Então a gente vai continuar trabalhando com os vídeos, sim, porque tem um grande alcance, grande potencial, né? E além disso, a gente já tinha a comunicação ambiental também, que é um trabalho assim de informativos mensais
só sobre as questões ambientais, e aí a gente deu mais uma valorizada nessas divulgações ambientais. A gente criou também o boletim ambiental, também mensal, que ali a gente fala de cada resíduo que a gente recebe no ecoponto. Então, todo mês as pessoas são atualizadas de todos os resíduos, né? Por exemplo, uma coisa que eu ainda não falei, Sávio, é da campanha das canetas, material de escrita sem utilidade também, que as pessoas podem levar para o ecoponto, né? E na maioria dos prédios do Campus Manguinhos, e até no IFF, no Campus Mata Atlântica, no Hélio Fraga também, que fica em Jacarepaguá, já tem essa coleta de materiais de escrita sem utilidade. Então, as pessoas colocam seus materiais de escritório que não servem mais. Também tem um aspecto social esse projeto, porque a gente tem uma parceria com a Terra Cycle, e aí, para a instituição, a Fiocruz ela não tem custo com esse projeto, a gente leva todo o material que é coletado para os Correios de forma gratuita. A Terra Cycle lá em São Paulo recebe esse produto através de uma etiqueta pré-paga, eles pagam e depois no site a gente fica sendo atualizado de quanto nós destinamos através de unidades. A gente já doou mais de 10 mil unidades. Essas unidades que são doadas, elas são transformadas em valores monetários e depois a gente pode doar para uma instituição carente de São Paulo. Tem algumas instituições cadastradas no site e aí a gente pode doar. E esse é um programa que a gente divulga também bastante, porque as pessoas podem fazer nas suas empresas, nos seus locais de trabalho de forma fácil, prática. É só entrar no site, não tem custo, não tem muita dificuldade, e assim faz um bem danado, tanto para diminuir os impactos ambientais, quanto para as pessoas que precisam. Muita gente, muitas empresas, né, quer fazer alguma coisa, mas às vezes fica muito amarrado por não saber como começar, né? E quando elas têm esse empurrãozinho, quando elas encontram um material desse tipo já preparado, né, a deixa que faltava, né? Isso é muito importante, né? Exatamente. Thaís, Exatamente. e esse projeto da Fiocruz Mata Atlântica, você pode falar um pouquinho sobre ele? O projeto Fiocruz Mata Atlântica, Sávio, a Mata Atlântica, ela é uma unidade que ela está ali dentro da colônia, ali em Jacarepaguá, perto do Parque Estadual da Pedra Branca. Colônia Então, ela... Juliano Moreira? Exatamente, colônia Aham. Juliano Moreira, naquele espaço. É uma unidade também, é um campus, né, bem extenso, e ele tem uma correlação com o Parque Estadual da Pedra Branca, por estar inserido ali muito próximo, né? Então, a equipe... Ele encosta no Parque da Pedra Branca, faz divisa? Acho Sim, que sim, né? exatamente, faz divisa. E eles lá têm uma equipe específica para também educação ambiental, visitas técnicas, porque eles têm uma trilha lá educativa, muito interessante. A gente faz alguns trabalhos com eles em parceria também, não agora no momento, mas quando estamos em situações normais, a gente já fez com escolas também, com os próprios funcionários do Campus Manguinhos para o Campus Mata Atlântica. Então lá eles têm uma pesquisa, eles têm um trabalho vasto também na área de fitoterápicos. E, assim, esses trabalhos de destinação adequada de resíduos, a coleta de material de escrita sem utilidade, eles também fazem em parceria conosco. É um trabalho Maravilha. bem interessante. E, Sávio, também é muito bacana destacar um outro projeto que foi lançado no ano passado, mas esse ano, mesmo com a pandemia, a gente quis dar continuidade porque foi, assim, um suspiro no meio da pandemia para as pessoas, né? Que foi o concurso de fotografias Fiocruz para se apaixonar. Esse projeto a gente realiza ele desde o ano passado em parceria com o setor de paisagismo, da COGIC,
E foi assim um sucesso, né? Então, nesse meio da pandemia, a gente pensou, poxa, fazer ou não fazer o concurso de fotografia, porque no início da pandemia, a Fiocruz estava com muito foco nas divulgações relativas à pandemia, ao Covid. E aí depois a gente, quando teve um alívio dessa parte, a gente pensou, não, vamos manter o projeto, vamos ver o que vai acontecer, porque as pessoas, ao mesmo tempo que estão muito envolvidas nesse assunto de pandemia, as pessoas também precisam desafogar um pouco, esparecer Com um pouco. certeza. É. Uma coisa Então, foi leve, né? uma coisa mais leve, uma coisa para relaxar. E até as pessoas que estão indo trabalhar diariamente ou por escala, para que elas pudessem voltar a perceber a beleza do seu cotidiano. A beleza, o nosso Campos Manguinhos, ele é muito repleto de belezas naturais, né? Os caminhos, por onde você vai na Fiocruz é muito, o paisagismo é assim exuberante. Então a gente precisa valorizar isso, precisa valorizar a equipe de jardinagem que trabalha diariamente com isso, cuidando dos jardins da Fiocruz. E esse projeto engloba tudo isso, né? Então as pessoas, mais uma vez, nos surpreenderam, participaram bastante. Foram mais de 150 fotos enviadas. Hoje já foi divulgado o resultado Ah, dos é? vencedores no nosso site da Cogic. E, assim como no ano passado, a gente conseguiu repetir esse ano que as fotos vencedoras, a gente montou um calendário e depois os funcionários ganham esse calendário com as fotos vencedoras do concurso. Então, assim, realmente é uma atividade muito bacana e que incentiva os funcionários. E aí, Sávio, é bacana esse tipo de projeto assim mais lúdico, porque é através desse lúdico que futuramente e posteriormente, em outros momentos, a gente chama aquela pessoa. Ah, mas você sabe qual a importância disso? E aí a gente trabalha a importância da gestão ambiental. Você Então, acha que a solução, que a educação ambiental é a solução em muitos aspectos, assim, ela realmente traz as pessoas para a causa, conscientiza e, de fato, assim, provoca uma mudança no estilo de vida da pessoa? É o caminho, vamos dizer assim? então, Sávio, eu acredito muito nisso, até porque eu trabalho com isso e eu luto por isso. Acho que todo mundo que trabalha no departamento de gestão ambiental, a gente luta por isso a cada dia no nosso dia a dia, né? E quem trabalha diretamente com a educação ambiental, principalmente, porque é um trabalho, é um desafio você conseguir sensibilizar, conscientizar um público tão diverso e um público tão grande como o público da Fiocruz. E, às vezes, é um trabalho de formiguinha, são pequenas ações, são pequenas mudanças que vão acontecendo, mas cada um fazendo a sua parte, depois o resultado vira gigantesco. Então, eu não tenho como deixar de acreditar que a educação ambiental ela é uma ferramenta muito potente para realmente fazer as pessoas internalizarem a necessidade dessa mudança. Fazer mudar a pessoa já é um passo bem largo, porque vai muito da consciência de cada um, né? Por incrível que pareça, a gente sabe que existem algumas, são poucas, mas nesse tempo de experiência de trabalho, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que sabem o que é o correto, mas não querem fazer o correto. Então, eu não posso chegar lá e mudar a cabeça do ser humano, infelizmente. Mas eu posso contribuir, eu posso mostrar para ele qual é a melhor forma de se fazer aquilo. Qual é a melhor forma de tornar o seu ambiente de trabalho mais sustentável? As suas atitudes diárias, porque o mundo, o planeta, está cada vez mais precisando disso. E, aliás, não é nem o planeta, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque todas as atitudes que a gente tomar daqui para frente vai refletir depois para a gente, Com né? certeza. Não existe, né, Thaís, jogar fora, né? A gente está jogando Não no próprio existe. planeta, né? É o nosso meio ambiente, né? Assim, as pessoas, Exatamente. se não tiverem consciência disso, né, e não fizerem a sua parte, né, não assumirem
a sua responsabilidade, e especialmente as grandes corporações, as grandes instituições, que têm uma capacidade de mobilização, de volume mesmo, né, de fazer isso em escala, né, a coisa não vai andar, né, assim, é preciso que todos façam isso, né, divulguem o seu balanço aí socioambiental e se comprometam realmente com isso, né. Exatamente, Sávio. A gente precisa Recentemente, muito disso. Oi? recentemente fiz uma palestra sobre um filme chamado Wall-E, em que os seres humanos deixam o planeta Terra por não ter mais condições de viver aqui, né? Então embarcam em aeronaves enormes e vão viver no espaço até aguardar as condições aqui de poluição voltarem ao normal. Quer dizer, é uma fábula exagerada, claro, mas assim que eu acho que o ponto mais importante para mim nesse filme é que destaca assim o quanto o nosso comodismo pode ser perigoso, né? A gente tem que tomar atitude, tem que entender que as coisas dependem da gente. Não tem duas opções, né? Só tem uma opção. Nós, o planeta e a sustentabilidade, né? Com certeza, Sávio. Esse filme, nós também já trabalhamos com ele, com algumas crianças, e ele é altamente representativo, porque o planeta Terra ele fica coberto de resíduos, né? É, exato. E Montanhas. montanhas. E é o que É, vem acontecendo, né? Na verdade, a gente está chegando num nível que daqui a pouco a gente não tem mais espaço do que fazer com tanto resíduo, né? O resíduo tecnológico, eletroeletrônico, por exemplo, ele é um resíduo que vem acontecendo muito isso, porque os computadores, os celulares, eles vão ficando desatualizados muito rápido. A cada ano a gente tem uma nova tecnologia, é a televisão que tem a imagem mais perfeita, e algumas pessoas que têm acesso a isso, elas querem novos produtos. E aí, o que a gente faz com aquele que ficou para trás? Então, não é só o governo, não é só as empresas. Nós, como cidadãos, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente com realmente certeza. tem que tomar essa consciência e a ação, né? Porque não vale só ficar no campo do pensamento. A gente tem que mudar as nossas atitudes. É verdade. Thaís, muitos comentários aqui, muitos, muitos. A 99% deles é profissional maravilhosa, profissional incrível, profissional competente, comprometida. Imagina, tá? Caramba, ó, o público aqui vai te contar, hein? É seu fã Ah, mesmo. obrigada. Obrigada pelo Tá bem público aí. fã aqui. Olha, muito Muito obrigado aí pela obrigada sua mesmo. participação, viu? Foi muito, muito legal, muito, muito esclarecedora essa conversa. E foi também muito bom saber, né, como é que a Fiocruz atua nessa área de sustentabilidade e educação ambiental. Gostei muito de É. saber e certamente vai ser muito útil para muita gente esse seu depoimento. Ah, com certeza. E esse é só um pedacinho, né, Sábio? Porque É, tem mais coisas. Se as pessoas, como eu repito, se as pessoas quiserem se aprofundar, tem o nosso site, Cogic Fiocruz, o site da Fiocruz, que a própria Fiocruz tem uma vice-presidência também que trabalha, a vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, que trabalha com essa categoria. A ENSP também interessante. trabalha com meio ambiente, sustentabilidade e saúde, e que se as pessoas quiserem se aprofundar, entrar nesses sites, pesquisar, e depois fica o nosso contato aí também, para as pessoas que quiserem entrar em contato conosco. Na hora que eu postar o vídeo, então, eu coloco esses contatos que você vai me mandar, tá bom? Com certeza, sabe? Muito obrigado pela sua participação, pela sua gentil aqui dedicação aqui ao site, ao nosso projeto, que como eu falei, está completando aí 10 anos de adoção, 18 anos de é, adoção não oficial, né, de início do trabalho, e 2 anos do Instituto Ecoflora. Muito obrigado, Thaís. Obrigado a Cogic Obrigada, também, né, por liberar você. obrigada mais uma vez também, Sávio, pela oportunidade. Um Foi um prazer, abraço, viu? agradeço aí a todos. Parabéns também pelo seu trabalho, Sávio. Agradeço mais uma vez também toda a equipe Fiocruz, DGA, que sempre dá uma força pra gente. Legal. Isso aí. Tchau, tchau.
Tchau.